Nós conhecemos Mateus capítulo 24, versículo 3. Até o versículo número 6, Mateus 24, versículo 3, até o versículo 6. Louvado seja o Senhor Deus. Diz assim o texto bíblico: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Os irmãos, por favor, se assentem. Meus irmãos, primeiramente, é dispensável qualquer comentário a respeito de tudo quanto nós estamos sendo informados, de tudo quanto está acontecendo no mundo, né? É certo que já há algum tempo, há muito tempo, o Senhor Jesus vem falando com o seu povo, exortando, avisando o seu povo. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não é pega de surpresa, né? Às vezes, e é certo que isso é assim, nós não temos condições de saber os detalhes, mas o Senhor nosso Deus, Ele deixou a sua palavra, e pela sua palavra nós compreendemos tudo quanto está acontecendo, né? As nações estão em pânico, os governantes pressionados pela mídia, pela opinião popular, né, do povo, né? As decisões tomadas de forma quase que no atropelo, porque é muita informação e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo aí um momento em que os governantes, os grandes deste mundo estão em terror, estão em pavor, estão sem saber, na verdade, realmente o que fazer, estão desesperados. E Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, já falou a respeito deste tempo. Os discípulos tiveram a curiosidade, tiveram o interesse em saber quando seria o fim do mundo, quando seria o fim de todas as coisas. Esta curiosidade sempre existiu no coração do ser humano, e muitos, devido a serem extremamente curiosos, até mesmo caem em laços e armadilhas, e falsas profecias, e falsas mensagens, e falsos profetas. Mas Jesus disse que nós devemos nos acautelar, devemos nos precaver, para que ninguém nos engane. Ele disse que muitos viriam em seu nome e diriam que era o Cristo, ou podemos até mesmo parafrasear, diriam que foram enviados por Cristo. Mas Jesus diz: olha, o certo é que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Irmãos, o mundo, preste atenção nisso, o mundo nunca gastou tanto dinheiro em equipamento militar igual está gastando na nossa época. Eu não sei se os irmãos aqui têm apreço, gostam do tema, do assunto, mas as nações desenvolvidas estão investindo
bilhões e bilhões de dólares em equipamentos militares. E ninguém investe em equipamento militar se não estiver pensando em guerra. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo um período em que o mundo é um verdadeiro barril de pólvora. As nações acusando uma às outras na ONU, as nações intimidando umas às outras, prometendo fazer guerra umas às outras, o mundo dividido, o mundo em conflito. Nós estamos vivendo este período e nunca na história a humanidade teve um meio de comunicação igual nós temos agora. Uma nação promete fazer guerra a outra, todos nós ficamos sabendo. A comunicação tem propagado aquilo que está acontecendo no mundo geopolítico, nas nações. Nós estamos sabendo de tudo quanto está acontecendo. Os gastos militares, as guerras, os rumores de guerras, as ameaças. Vale lembrar que hoje os jornais do mundo todo só se fala em coronavírus. E é interessante que, como dores de parto, como uma mãe que está esperando para dar à luz, ela sente uma dor e parece que aquela dor foi tão forte ao ponto que ela esquece a dor de parto que ela sentiu momentos atrás. Nós estamos vivendo assim. Hoje só se fala em coronavírus, mas há poucos dias, há poucos meses, o pavor do mundo era que houvesse uma guerra nuclear entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte. Observe as dores de parto, e tudo isso tira a paz das nações, tudo isso tira a paz do ser humano, e são muitas as pessoas que entram em depressão, são muitas as pessoas que ficam atribuladas só de ouvir essas notícias, só de ouvir a possibilidade de uma catástrofe, guerras e rumores de guerras. E Jesus diz ainda mais, Jesus diz: olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Olhai e não vos assusteis. Irmãos, eu não estou aqui sendo hipócrita, mas pelo amor de Deus, se o nosso coração ele entrar em desespero, não vamos deixar o desespero nos dominar. Na hora da angústia, na hora da notícia ruim, na hora do sofrimento, vamos buscar a Deus, vamos buscar a paz em Deus, vamos buscar aquele que é o príncipe da paz. A igreja primitiva passou por perseguição. A igreja primitiva teve que fazer reuniões em catatumbas, mas ainda assim os irmãos primitivos tinham paz. Quando você lê os livros dos heróis da fé, os mártires do Coliseu, pessoas eram queimadas vivas, pessoas eram separadas, tinham os seus órgãos, os seus membros separados por máquinas, por engenhocas que ia esticando o corpo, numa corda amarrada numa mão, na outra nas pernas, ia esticando o corpo até separar os membros uns dos outros, mas ainda assim tinham paz. Por que eles tinham paz? Porque eram pessoas superdotadas, eram pessoas de outro planeta, eram alienados? Não, eles tinham paz porque a confiança deles estava na palavra de Deus, estava em Jesus. Nós vamos passar por este momento difícil. Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Aleluia, nós iremos vencer, nós iremos conseguir passar por este momento difícil. E as tribulações que vêm ao mundo, às vezes nos afeta também. Nós não somos isentos. É bom que aconteça essas coisas para cair a ficha de muitos.
porque até poucos dias atrás tinham muitos obreiros esparramados pelo Brasil e pelo mundo dizendo que nós somos um povo diferente, somos isento, que praga nenhuma chegaria até a nossa tenda. Meu irmão, vamos entender a palavra de Deus como um todo. Nós somos sujeitos às tribulações, nós somos sujeitos às dificuldades. Os discípulos estavam com Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e a Bíblia diz que houve uma grande tempestade e Jesus estava no barco. Não é porque nós estamos com Jesus que nós não vamos passar por angústia, não é porque nós estamos com Jesus que nós não vamos passar por tribulação, por dificuldade, porém, Jesus está conosco e Ele vai nos dar vitória. E essa vitória, muitas das vezes, não é propriamente uma vida sossegada, uma vida de saúde plena, uma vida de paz, humanamente falando, e prosperidade. Esta vitória nós precisamos entender ela no âmbito espiritual. Irmão e irmã, se nós estivermos firmes com Jesus e qualquer situação que seja nos assolar, e de repente nós sermos tirados desta terra, perdermos a nossa vida nesta terra, tenhamos a convicção que temos a eternidade para com Deus, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Obreiros, homens e mulheres muito fiéis a Deus no passado, passaram por provações. Eliseu morreu vítima de uma enfermidade, Timóteo tinha feridas no estômago, Paulo tinha um espinho na carne. Veja, irmãos, essa mensagem que muitos andaram pregando e disseminando pelo mundo afora era enganosa. A realidade está chegando, porém nós temos a convicção, nós temos a certeza que o mesmo Jesus que foi no passado é no presente e eternamente, bendito seja o nome dele. Teremos vitória. Teremos vitória. Amém. Jesus diz: não vos assusteis. O pânico está assolando o mundo aí fora. Basta ver as filas no supermercado. O pânico está assolando o homem aí fora que não tem esperança, mas nós temos esperança. Jesus está conosco. E como disse os 3 jovens lá na Babilônia, se formos para a fornalha, ainda assim Deus está conosco. Se formos para a fornalha e perecermos nela, ainda assim o nome do Senhor merece ser glorificado. Ou seja, se vier a provação, se vier a dificuldade e ela nos alcançar, ainda assim nós devemos continuar servindo a este Deus, adorando a este Deus, exaltando a este Deus, honrando a este Deus. Bendito seja Ele. Não vos assusteis, disse Jesus, porque levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Aleluia. Bendito seja Deus, que é fiel e a sua palavra se cumpre. Nós não nos alegramos com o sofrimento. Pelo contrário, nós nos entristecemos porque sabemos que muitos vão sofrer desemprego, depressão, famílias angustiadas, casamentos arruinados, sonhos destruídos. Mas é momento, este é o momento de nós mais do que nunca pregarmos a palavra de Deus. As autoridades estão editando as suas regras, nós precisamos obedecer, não podemos desobedecer às autoridades constituídas. Porém, não é porque às vezes possa haver a possibilidade de não estarmos nos reunindo nesta casa, não é porque as autoridades estão mandando as pessoas ficarem em suas casas que nós vamos nos desmobilizar. Pelo contrário,
este é o momento mais do que nunca da igreja estar mobilizada em oração, em jejum, anunciando a palavra aos familiares, aos amigos, utilizando as ferramentas que temos de maneira correta, as redes sociais, pregando a palavra, anunciando a palavra, ligando para os demais irmãos para ver se tem alguém carente, necessitando de uma ajuda. Este é o momento da igreja produzir o seu fruto. É na hora da angústia, é na hora da dificuldade que a igreja produz o seu fruto. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes com o Senhor. O pastor Osmar está mantendo os irmãos informados a respeito dos acontecimentos que estão diariamente sendo atualizados. Hoje a informação que temos por parte do pastor é que vai haver um culto no meio da semana, rápido, de no máximo 1 hora, e 2 ou 3 cultos de 1 hora no domingo. Domingo, 9 horas da manhã, não haverá escola bíblica dominical, porém haverá um culto. E aquelas pessoas que são de grupos de risco, pessoas diabéticas, pessoas que têm pressão alta, pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm asma, pessoas que têm problema respiratório de todos os tipos, estas pessoas são desaconselhadas a virem ao templo aqui físico, ao santuário, e são desaconselhadas também a ficar em locais onde há aglomeração, para o seu próprio bem, para a sua própria prevenção. Questão de higiene, os irmãos já sabem: lavar as mãos constantemente, passar álcool em gel, evitar saudação física, contato físico, evitar. Essa é a nossa parte. Nós não vamos desobedecer, nós não vamos ser ignorantes nesse quesito. Porém, não nos esqueçamos que somos servos de Deus, não nos esqueçamos do nosso compromisso diário com Deus. Vamos reunir nossas famílias e orar, vamos fazer trabalhos de jejum. Eu acredito que em breve, ainda antes do domingo, o pastor vai divulgar as atividades que vamos desenvolver com todos. Vamos nos manter mobilizados, unidos, somos uma comunidade. É neste momento que nós devemos demonstrar o nosso amor. Cantar e dizer na igreja: eu te amo, é fácil, mas agora é o momento de produzirmos os frutos. E eu acredito que todos os irmãos aqui do Parigão de Souza irão ser tocados por Deus, e nós iremos dar a volta por cima, em nome de Jesus Cristo. Nós iremos vencer este momento. Então, em nome de Jesus, vamos manter mobilizados. Estejam aí atentos, informações vão chegar. Eu digo informações por parte do pastor, por parte do ministério. Vamos nos organizar, vamos criar um grande grupo aí com todos os irmãos, mas todos mesmo, aqueles que forem de idade, que não têm rede social, vamos coletar nome e telefone de todos, vamos criar um grupo para estar durante a semana ligando para esses irmãos idosos, se oferecendo para ajudar, para ir no mercado, para ir numa farmácia, tá? Não vamos fazer como o mundo, se isolar e cada um cuidar somente de si e da sua família. A igreja precisa estar unida neste momento, e vamos sempre estar evangelizando, falando da palavra de Deus, e evitando, irmãos, muitas das vezes a televisão. A informação é importante, mas o excesso de informação pode trazer pânico em alguns. A informação é importante, mas vamos evitar, vamos aproveitar este momento em que as autoridades, em que as empresas estão mandando os funcionários para casa, para o home office, e nas horas vagas vamos estar fazendo propósitos com Deus: jejum, oração, leitura da palavra e evangelismo. Jesus nos dará a vitória. Amém. Jesus abençoará o seu povo. Por favor, se coloquem de pé, nós iremos orar. Após a oração, o irmão Clóvis estará dando os avisos, interpretando a bênção apostólica. E por favor,
evite contato físico, deseje a paz, saúde com a paz, mas sem precisar de contato físico. Vamos fazer a nossa parte, e Jesus Cristo fará a dele. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, te exaltamos pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, te louvamos pela vida de toda a tua igreja neste lugar, de todos os irmãos, e pedimos, Pai, que o Senhor ajude neste momento o ministério, o pastor e os obreiros, que o Senhor ajude a todos quantos se colocarem à disposição para cooperar de alguma forma, para que a tua obra permaneça, para que a tua obra avance, para que a tua obra seja realizada. As dificuldades, Senhor, vão vir, mas o Senhor está conosco. As dificuldades vão surgir, mas o Senhor está na frente e nós confiamos no seu poder. Nos ajuda, abra a nossa visão espiritual, abra o nosso coração e a nossa mente, nos ajuda a se aproximar do Senhor, abençoe o teu povo. Oramos também pelas autoridades, pelo presidente da República, pelos deputados, senadores, governadores, prefeitos. Oramos, Senhor Deus, também pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos em enfermagem. Oramos, Senhor Deus, pelos profissionais da segurança pública. Oramos pelos farmacêuticos, oramos pelos profissionais de supermercado, oramos, Senhor Deus, pela nossa nação, oramos pelo mundo. Acreditamos na possibilidade de um grande avivamento da parte do Senhor. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. O irmão Clóvis estará fazendo o encerramento. Muito bem, vamos agradecer a Deus, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Como o irmão presbítero Rodrigo falou, não ficam atentos aí aos comunicados. Mas os irmãos que trouxeram, porventura, as ofertas, os dízimos para a contribuição, para a obra de Deus, as despesas, elas continuam, né, irmãos? Temos aí as despesas, a manutenção da casa de Deus, e depende, é claro, da contribuição de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Então nós vamos orar agradecendo a Deus, primeiramente por todos vocês que podem contribuir, por vocês também que não trouxeram, não têm condições de contribuir nesta noite. Vamos orar, porque temos aí a manutenção na casa de Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, prospera o teu povo, abençoa a tua igreja, os que têm possibilidade de dizimar, de ofertar, aqueles que não têm, mas que o Senhor os abençoe, guarde, livre, prospere, no nome soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, oramos pela bênção na vida do teu povo, que eles possam ter possibilidade de estar contribuindo constantemente, em nome do Senhor Jesus. Pode recolher, por favor. Bom, vamos agradecer a Deus agora então, por este culto, pela oportunidade de podermos estarmos reunidos, por podermos orarmos aqui no templo, nesse tempo, pela palavra de conscientização que nós ouvimos nesta noite. E ficamos sempre aguardando as promessas reveladas pela palavra. Vamos agradecer a Deus, realizando a oração da fé. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos por esta reunião maravilhosa, pela Tua Palavra, pelo dom da vida, pela oportunidade de podermos reunirmos aqui nesta noite. Oramos por todos quantos estão impossibilitados de estarem, ó Deus, na Tua casa. Que o Senhor os abençoe, guarde livre no poder maravilhoso da Tua Palavra. Conduza esse povo em paz, acobertado pelo Teu precioso sangue, no nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, todos digam amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, só comunicando a ausência do pastor, tá? Ele
já há alguns dias, não é de agora, ele estava um pouquinho gripado, e também aquela chuva forte que estava caindo, ele pediu para avisar que ele não pôde vir. Ele até estava pronto para vir, mas preferiu, e eu penso que ele fez o certo, preferiu ficar em casa. Mas certamente ele está acompanhando o culto através da rede social, e que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso pastor, o ministério, que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.